Bom dia, aqui mais um dia, texto de coletânea Geraldo Comissário. Hoje inicia a leitura cujo título é Perianos, Apologética e Teologia Reformada. Em texto de coletânea Geraldo Comissário. Texto escrito por João Rodrigo Veronca. A Bíblia Sagrada, conforme os cristãos afirmam, trata-se da única fonte de autoridade, regra de fé e moral. A palavra de Deus deve ser a bússola que indica se o caminho que estamos seguindo de fato corresponde ao norte espiritual. Em textos anteriores, já falei sobre a triste condição da igreja brasileira, que dia a dia se deixa contaminar por valores nada cristãos, que nada tem da palavra de Deus. A Bíblia é muito mal utilizada e, ao invés de trazer edificação e genuíno alimento espiritual, tem sido empregada por homens perversos que fazem dela um instrumento de escravidão, manipulação e tortura espiritual. Tal instrumento de tortura se forma pela distorção de textos isolados que esses falsos mestres fazem coagindo o povo despreparado, com uma enxurrada de textos descontextualizados. Modas sempre são bem-vindas nesse meio tão sedento por atalhos. Emocionalismo barato vale mais que a doutrina e os valores do capitalismo. Passam a fazer parte da igreja, fazendo desta um lucrativo negócio. Neste texto vamos tratar da teologia da prosperidade, uma corrente nefasta que tem semeado discórdia e inversão de valores na igreja. História. Marca registrada de praticamente todas as igrejas neopentecostais avançando com a força contra as confissões pentecostais e fiscando muitos tradicionais. Esta corrente enganosa produz toneladas de livros, manuais, bíblias de estudo, DVD, CD, filmes e até escrives que movimentam muito dinheiro. Tais materiais e seus divulgadores se tornaram parte do cotidiano de muitos crentes que estão com os lábios cheios de clichês como eu profetizo, eu determino, eu reivindico, eu tomo posse, eu exijo meus direitos, eu resgato o absurdo, eu ordeno minha bênção. Repare que o eu é o eixo desta teologia, o antropocentrismo que vemos hoje em dia é também conhecido como movimento da confissão positiva, palavra da fé ou evangelho da saúde e da prosperidade. Por isso, por se tratar de algo tão nocivo, não é de se estranhar que suas origens são influenciadas por misticismos, esoterismo e heresias. Porque hoje é um movimento que tem estado se espalhado como fogo em palha. Possui uma história, um ícone, divulgadores e seguidores. O precursor é Isaac William Cannon. Poucos dos crentes que abraçam a teologia da prosperidade sabem que a teologia desta remonta a um homem chamado Isaac William Cannon, 1867 1948. A conversão de Cannon ocorreu em sua adolescência. Posteriormente, ele se envolveu com movimentos metafísicos e recebeu forte influência
e Mary Peggy Eddy, fundadora da herética ciência cristã. Cannon é o pai de uma expansão, de uma expressão que se desdobrou com o tempo. É dele a frase: o que eu confesso, eu possuo. É o embrião da confissão positiva. Como sempre, existe alguém disposto a levar adiante uma distorção feita por um falso mestre. Coube a Kennedy Reagan divulgar o pensamento de Cannon. O proclamador Kennedy Irving Reagan, muitos acreditam que as origens da teologia da prosperidade estavam em Reagan, em 1917 e 2003. Fato este devido ao nível de divulgação e influência que Reagan conseguiu através do vasto material por ele publicado. Após passar por uma experiência miraculosa relacionada à cura de sérios problemas de saúde na infância e adolescência, Reagan passa a militar em favor da filosofia, que hoje influencia a vida de muitos crentes. Reagan acreditava que era necessário seguir passos para a vitória. Era necessário crer, declarar verbalmente a fé e então agir como se já tivesse recebido a bênção. Sua vida foi um apanhado de inúmeras experiências pessoais que, ao serem registradas em livros, folhetos e áudios, viraram regra de fé e prática para milhares de incautos seguidores. Como é de se supor, suas vastas experiências se carecem de suporte bíblico, como, por exemplo, viagens até o inferno para provar da realidade daquele lugar. O legado de Reagan e os desdobramentos no Brasil. Muitos são os pregadores da fé que deram continuidade naquilo que Cannon criou e que Reagan difundiu, e destes a grande maioria é muito conhecida no Brasil, onde seus ensinos são divulgados por livros, programas de TV, DVDs e congressos. Nomes internacionais como Kennedy Copeland, Benny Hinn, Frederick Price, Paul David e Yong Shu, Mike Mutork e Maurice Cerulo. Também parte do cotidiano de muitos líderes da igreja brasileira que, por força da sua influência, tem levado o membro comum a achar que este tipo de literatura é boa, quando na verdade são materiais e ensinos cheios de sofismas e enganos. No Brasil também existe uma relação de nomes que são disponíveis pela divulgação desse veneno espiritual: Edir Macedo, René Terra Nova, R.A. Soares, Valnice Milhomes, Cristiano Neto e tantos outros que no seu anonimato continuam a propagar este falso evangelho de riquezas. Como o povo brasileiro em geral e o crente em específico são amantes de novidades mundinhas e métodos que servem como atalho à teologia da prosperidade, veio importada dos Estados Unidos, encontrando solo fértil por aqui, infelizmente. Males da teologia da prosperidade em minha vida, em minha vivência. Minha conversão se deu numa denominação que apregoa demasiadamente a teologia da prosperidade, esses métodos falaciosos. Agradeço ao Senhor, pois ainda no erro pude conhecê-lo, e na medida que a verdade me confrontava, o engano era retirado da minha vida, ao ponto de romper definitivamente com coisas que
não encontram conformidade com o genuíno Evangelho de Cristo. A maravilhosa graça do Pai me alcançou e hoje reconheço inteiramente que o mérito em tudo é de Cristo e que não posso fazer do reino de Deus um negócio. A teologia da prosperidade, que outrora movia minha vida, hoje faz parte de um passado distante. Não tenho por costume cuspir no prato que eu antes comi. Isso é deselegante e antiético. Mas minha conversão não teve por consequência o suicídio da razão. Sendo assim, tenho plena liberdade de discordar das coisas que são apregoadas sem o respaldo bíblico. A discordância não representa um meio de menosprezar e ridicularizar a crença alheia, mas nos motiva a desmascarar o erro por amor e benefício do próximo. Nos primeiros passos como cristão, vi e vivi muitos dos ensinos da teologia da prosperidade e sei, na prática, do potencial maléfico que ela tem. Participei de dezenas de famosas campanhas de fé e finanças, onde a mola mestre era a barganha com Deus. Tudo que girava em torno dos sacrifícios financeiros, onde até mesmo valores mínimos de oferta eram exigidos. Pregadores negavam a suficiência da cruz e o sacrifício supremo de Jesus e estabeleciam parâmetros estrúxulos ao ponto de dizer: eu não aceito menos de R$30 neste envelope, por exemplo. Quanto maior o sacrifício, maior a profecia, a bênção, a visão e a unção, como se Deus fosse um menino que se vende por agrados. Os valentes recebiam desses especiais de poder e seu ego era alimentado por fazer parte da classe dos que faziam sacrifícios acima da média. Expressões como: se garantia a festa na casa de Deus, Deus garante a festa na minha casa. Ou o valor que você der de oferta vai determinar o valor que Deus dará ao seu próximo ano. Além de antibíblicas, manipulam, enchem de medo e apartam o cristão redimido no sangue de Cristo, das genuínas benesses do Calvário. Para variar, o Novo Testamento era praticamente esquecido em tais campanhas e textos mal emendados da Antiga Aliança e promessas exclusivas do povo judeu naquele contexto eram liberadas sobre a igreja desnutrida e mal alimentada da palavra. Desta forma, o palco para a apostasia ficava completo. Bem, no próximo vídeo estarei continuidade desse texto. Aqui eu deixo meus agradecimentos e até breve, se assim o Eterno permitir, ou se Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo Almissari.